Presidente da República saúda a participação massiva nas eleições autárquicas e apela aos moçambicanos que aguardem pelos resultados oficiais. Governo pede autorização para contrair dívida soberana de 2 bilhões de dólares para financiar participação da ANH nos projetos de gás do Rovuma. Já iniciou a instrução contraditória do caso Nini Satar e a Procuradoria diz que ainda não localizou os bens do arguido para efeitos de pagamento de indemnizações. Muito boa noite, está no ar o jornal. O Presidente da República saudou hoje os moçambicanos pela participação massiva nas eleições de 10 de outubro. Numa comunicação, a Nação Filipe News disse que estas foram as eleições que registraram menos casos de violência e apelou à calma até a divulgação dos resultados definitivos. Moçambicanas e moçambicanos, compatriotas, tiveram lugar no pretérito dia 10 de outubro as quintas eleições autárquicas no nosso país. Este foi um momento exaltante do exercício do direito de participação da vida democrática, bem como do cumprimento do dever de cidadania, tal como prescreve a nossa lei fundamental, a Constituição da República. Saúdo de maneira calorosa todo o povo moçambicano e de maneira particular os munícipes das 53 autarquias pelo exemplo de respeito pela diferença de convicções e opções políticas. O meu grande apreço vai igualmente para todos os concidadãos que exerceram o seu direito constitucional, contribuindo desta forma para o fortalecimento da democracia em Moçambique. Demos um exemplo eloquente de convívio democrático, ainda que se tenham registrado alguns atos de violência que nós condenamos de forma veemente. Fomos capazes de realizar eleições com sucesso, não obstante as adversidades econômicas que o país atravessa, o que constitui um passo importante para a paz e estabilidade no nosso país. As campanhas foram, de uma maneira geral, pacíficas e festivas, a maneira peculiar dos moçambicanos participarem em processos eleitorais. Estas foram as eleições mais participadas de sempre e as que registraram menos casos de violência, tendo em consideração as ocorrências que foram reclamadas e reportadas. Mais uma vez, demonstramos ao mundo inteiro a nossa maturidade política, fato de que os moçambicanos se devem orgulhar. Felicito os partidos políticos que são os protagonistas principais deste processo por terem sabido conduzir os seus membros e terem uma postura de respeito pela lei, de respeito pelo outro e pela tolerância observada. Estes valores devem prevalecer e devem ser consolidados. É uma postura que deve ser assumida para todos, hoje e no futuro. Saúdo os órgãos eleitorais, Comissão Nacional de Eleições e Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, a todos os níveis, pelo seu empenho e profissionalismo. Souberam gerir o processo eleitoral, garantindo que este ocorresse dentro dos parâmetros legalmente previstos. Os meios de comunicação que jogaram um papel importante, levando ao conhecimento do público notícias e reportagens, não só do decurso do pleito eleitoral, como também mobilizaram os cidadãos a manterem um comportamento pacífico. Registro os nossos agradecimentos em nome do povo moçambicano. Saúdo a Polícia da República de Moçambique,
por ter sabido manter a ordem e segurança e por ter impedido, em alguns casos, a ocorrência de atos de violência, protegendo o cidadão sempre que estivesse em risco, sem olhar para a cor partidária ou grupo de eleitores. Felicito os partidos que venceram as eleições, os quais evidenciaram o respeito e a crença que o povo tem neles, nomeadamente a Frelimo, a Renamo e o MDM. Os nossos agradecimentos vão também para os observadores nacionais e internacionais que de forma aberta e com a máxima transparência testemunharam a festa da democracia dos moçambicanos e legitimaram o processo com a sua visão sem serem pressionados. Gostaria de usar esta ocasião para exortar a todos a manterem a calma, a serenidade e o respeito pelas leis enquanto se aguarda pelo anúncio dos resultados definitivos, valores que deverão permanecer depois de proclamação. Compatriotas, em Moçambique, nas eleições de 10 de outubro, venceu a democracia moçambicana, venceu o povo moçambicano. Vamos todos festejar e valorizar as nossas conquistas, respeitando o desejo do povo. Viva a paz, viva Moçambique. O presidente da Comissão Nacional de Eleições diz que os polêmicos editais sobre as eleições na Matola não têm valor jurídico porque ainda não há resultados definitivos. Abdul Karimo diz que a CNE poderá divulgar os resultados oficiais na próxima semana. 5 dias depois de alguns membros da Comissão de Eleições da cidade da Matola terem se distanciado dos resultados divulgados pelo presidente daquele órgão, o presidente da Comissão Nacional de Eleições veio esta quinta-feira lembrar que existem tribunais para os partidos que quiserem contestar os resultados. Neste momento não se pode dizer nada, ainda são comentários avulsos daqui e da acolá, muita retórica política, muitos comentários, opiniões, sugestões que se respeitam, mas que infelizmente não têm nenhum valor jurídico, não têm nenhum valor para nós. Nós ainda recebemos toda a informação e vamos analisar a informação que está em nosso poder. Sabemos que os partidos políticos também tiveram a oportunidade de, através dos canais apropriados, tribunais, por aí também fazerem as suas queixas e reclamações. Sabemos que vários tribunais, inclusive, até já sentenciaram sobre as várias reclamações. Então esse é o decorrer normal do processo. Da Comissão Nacional de Eleições fica a garantia de que os resultados das eleições de 10 de outubro já estão a ser processados a nível central. Nós prevemos, em princípios, dentro da próxima semana, ter já todos os resultados processados, os casos devidamente avaliados e onde nós podemos também dar o nosso parecer. 3 polêmicos editais atribuídos à Comissão de Eleições da cidade da Matola foram divulgados no início da semana pela Renamo e MDM, sendo que 2 colocam Frelimo como vencedora das eleições e 1 dá vantagem a Renamo. O Tribunal Judicial da Matola chumbou o recurso interposto pelo MDM, alegando fraude nas eleições autárquicas de 10 de outubro. O juiz do caso alega incumprimento de prazos e falta de denúncia nas mesas onde houve irregularidades. O partido não concorda com a sentença e já submeteu o recurso ao Conselho Constitucional. Submeter um recurso ao Tribunal Judicial do Distrito da Matola, o MDM recebeu uma resposta desfavorável ao seu pedido, mas o partido desqualifica os argumentos do tribunal e alega que houve má interpretação da lei. Se anunciou os resultados sexta-feira à tarde, o tribunal já está fechado porque fecha às 15. Sábado e domingo não se trabalha, como é que ficamos? É por isso que o tempo deve contar nos dias úteis, que é segunda e terça-feira. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que ele, o juiz, alega que nós não fizemos a reclamação na mesa, mas o que está em causa
não é o apuramento na mesa. O que está em causa é o apuramento intermédio que foi feito na Comissão de Eleições da cidade da Matola. Diante desta situação, o mandatário do MDM na província de Maputo, Isabel Augusto, submeteu um novo recurso na terceira secção do tribunal, onde pede que o caso seja decidido pelo Conselho Constitucional. O nosso recurso é para o Constitucional, mas é entregue aqui no tribunal. Foi feita a entrega na secção que fez o despacho e acreditamos que daqui em diante é só questão mesmo de tramitação e aguardarmos serenamente que o Conselho Constitucional nos devolva aquilo que é nosso. Em causa estão 4.000 votos que, de acordo com o MDM, foram subtraídos do partido pela Comissão de Eleições da cidade da Matola durante o apuramento intermédio dos resultados das eleições autárquicas. Já a Presidente da Assembleia da República defendeu que os vencedores das eleições devem materializar as promessas apresentadas nos seus manifestos. Verônica Macam falava hoje na abertura da 8ª sessão ordinária, a última do ano. A partir da Assembleia da República reúne-se pela 8ª vez nesta legislatura. Os parlamentares deverão analisar durante os próximos 2 meses mais de 32 matérias arroladas para análise e aprovação. A Presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, que procedeu à abertura da sessão, falou de algumas das principais matérias. A presente sessão tem como rol de matérias 32 pontos, incluindo as informações e perguntas ao Governo, as informações do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-Sida e da Comissão de Petições, Queixas e Reclamações, com destaque para informação anual do chefe de Estado, momento áureo desta 8ª sessão ordinária, aguardado com muita expectativa. Verônica Macamo saudou ainda a participação massiva dos eleitores nas eleições autárquicas de 10 de outubro. A Casa do Povo felicita os partidos vencedores e os respectivos cabeças de lista, augurando que materializem as promessas constantes dos manifestos eleitorais em prol do bem-estar dos munícipes, repito, em prol do bem-estar dos munícipes e da credibilização da nossa jovem democracia. Aproveitamos esta ocasião para congratular o povo moçambicano pelo civismo e urbanidade demonstrados durante todo o processo eleitoral. Na próxima semana, os parlamentares irão reunir-se em comissões especializadas e só voltam a reunir-se em plenária no dia 31 de outubro. Na sessão desta quinta-feira, 3 deputados suplentes tomaram seus assentos em virtude de suspensão de mandato de outros 3 mandatários. As eleições autárquicas dominaram as intervenções dos chefes das bancadas no arranque dos trabalhos na Assembleia da República. A Frelimo congratula-se com os resultados, enquanto a Renamo e o MDM falam de fraude e exigem a reposição da verdade expressa nas urnas. O diálogo que nos permitiu alcançar os resultados que todos estamos a celebrar mostrou-se ser definitivamente o melhor e único caminho. Reiteramos por isso, e com cada vez maior convicção, que todos e cada um de nós temos a responsabilidade de intensificar e consolidar o diálogo e, a partir das nossas famílias, das nossas comunidades, dos nossos locais de trabalho e em toda a sociedade moçambicana. Ivone Soares entrou derrapante no pódio do Parlamento e de imediato lançou acusações contra o seu principal adversário político. Tudo indica que a Frelimo não quer que haja eleições em Moçambique. Quer governar roubando os votos que o povo deu a Renamo e aos outros partidos da oposição. Que democracia é essa? As recentes eleições autárquicas tiveram demasiadas irregularidades, pelo que ninguém, em sã consciência, pode afirmar que as eleições autárquicas foram livres, justas, transparentes ou credíveis. O MDM também alinhou e clamou por resultados que espelham a vontade dos eleitores. A vitória duramente conseguida na cidade da Beira
é uma demonstração clara e indiscutível que a espinha dorsal não foi destruída. Temos a certeza de que nas cidades governadas pelo UMDM nos mandatos ora a terminar, nomeadamente Nampula, Quilimane e Grue, dificilmente se apagarão as marcas do UMDM. Queremos, a partir deste pódio, manifestar o nosso reconhecimento à determinação dos nossos candidatos e o sacrifício consentido para expor as linhas de forças dos nossos manifestos eleitorais. O Governo vai pedir autorização ao Parlamento para contrair uma dívida soberana de 2 bilhões de dólares. Trata-se do dinheiro que a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos precisa para financiar a sua participação nos projetos de gás do Rovuma. Está mesmo confirmado, o Orçamento do Estado para 2019 contém um pedido de emissão de garantia soberana para que a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos possa ir aos mercados contrair um empréstimo de 2 mil milhões de dólares para financiar a sua comparticipação nos projetos de exploração de gás natural na bacia do Rovuma. A ENAGA, com a sua participação na sociedade, então tem que ter o suporte do governo por ser uma empresa pública. Então é necessário emitir uma garantia na ordem mais ou menos de 2 bilhões. Essa é a condição para a ENAGA, o país, continuar no processo como concessionário que é. Quanto à outra dívida, cuja garantia soberana foi emitida de forma oculta, o governante diz que o Executivo está a negociar ainda uma saída favorável para o Governo e os credores. O posicionamento é princípios. Princípios é que, primeiro, é preciso que o processo de negociação saiamos naquele equilíbrio de todos a ganhar. Portanto, os credores, o Governo, é este equilíbrio que os técnicos estão a encontrar. Esse é que é o primeiro princípio. O segundo princípio é que este processo tem bem bastante tempo e nós temos que fechar até o fim do ano para permitir que as propostas acordadas possam seguir os trâmites que o Governo decidiu institucionalizar. Nós estamos do Decreto 77/2018. Adriano Maliano falava à saída do Parlamento, onde está depositado o orçamento para sua aprovação dentro de semanas. Quem também está a reestruturar a dívida com a banca é a Petromoc, maior distribuidora de combustíveis líquidos no país. A empresa, participada pelo Estado, está com as contas apertadas devido a uma dívida de 14 bilhões de meticais com a banca. A Petromoc está estável, está num processo de reestruturação e recuperação, mas neste momento o mais importante é a estabilidade da nossa atividade. Os primeiros passos que demos foi essencialmente chegar a acordo com as instituições financeiras. Como sabe, a Petromoc está numa situação financeira delicada, com um passivo muito elevado. Era importante chegar a acordo com os bancos para reestruturar esta dívida, para colocá-la em níveis tais que pudesse dar alguma estabilidade à atividade da empresa. É o pronunciamento do presidente do Conselho de Administração da Petromoc, referindo-se à saúde financeira daquela empresa que está a braços com uma dívida de pouco mais de 14 bilhões de meticais com a banca comercial. O mais importante agora é continuarmos com todas as iniciativas que temos definido e chegamos a acordo com o acionista, por forma a continuar a recuperar a empresa em termos operacionais e em termos financeiros. Eram números tão elevados que depois tornavam a atividade da empresa instável. Neste momento, esta dívida foi reestruturada, como disse, então os encargos financeiros já estão alinhados com aquilo que é a capacidade da empresa gerar
gerar cash flow. Mas, olhando para o outro lado da moeda, a Petromoc ressente-se de alguns grandes clientes que têm dívidas acumuladas. Um deles é a empresa Linhas Aéreas de Moçambique. Está a ser resolvido. Está a ser resolvido. Temos estado a discutir, a negociar com a LAM e está a ser resolvido. Apesar da crise, a Petromoc está a preparar um investimento de 22 milhões de dólares no terminal oceânico de combustíveis em Nacala para aumentar a capacidade de armazenamento dos atuais 45 mil metros cúbicos para 60 mil metros cúbicos, com os olhos postos no mercado da Zona Norte e dos países vizinhos que não têm acesso ao mar. O governo, por sua vez, está a avançar com a marcação do combustível para melhorar o controle e diminuir os desvios. Para além da questão do combustível que está em contrabando, há a questão da mistura, porque alguns operadores desonestos pegam combustível e misturam com petróleo. Então, a marcação, portanto, para além de identificar se o combustível é para o consumo local, também verifica também aquilo que é as especificações do combustível. Isto é bom, porque identificando esse combustível que não é próprio ao uso, tanto, se não é próprio ao uso, tanto identifica as viaturas e por aí diante. Então vai ser uma experiência muito boa e por esta via o Estado vai conseguir, digamos, recuperar muito dinheiro que está a perder nesta fase. No norte do país, gestores de grandes projetos queixam-se da fraca qualidade da energia elétrica. Em resposta, o governo diz que em breve vai inaugurar a subestação de Namialo e vai iniciar com a construção da linha Caia-Nacala, avaliada em 600 milhões de dólares. A zona norte do país registra grandes problemas de fornecimento de energia elétrica, caracterizados por cortes constantes e fraca qualidade da corrente fornecida. O vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia está de visita às províncias de Nampula e Niassa e ouviu queixas de gestores do Corredor Logístico do Norte, empresa que faz a logística do carvão mineral da Vale Moçambique. Hoje a gente ainda tem bastante problema relacionado à qualidade, né, principalmente da energia. Fator de potência, reativo, tudo chega aqui, chega mais com mais ruído. Quando ele chegar aqui, imediatamente vocês podem livrar essa Um ruído que o governo ouve sempre, ou melhor, conhece muito bem quando o assunto é energia. Por isso, antes de ir ao terminal de carvão mineral em Nacala, Augusto Sousa esteve nas obras da subestação de Namialo, que deverá entrar em funcionamento ainda este ano. Foi aqui onde explicou que o governo está a investir em grandes projetos para resolver o problema de energia no país. A subestação de Namialo faz parte de um grande projeto que está sendo implementado, que é a linha Caia-Nacala. Portanto, que vai ser de Caia, passa por Alto Mologo e depois termina Nacala. Então, estamos a fazer a primeira fase, mas neste momento fizemos aqui Caia-Nacala, que é para depois melhorar aquilo que é a qualidade de fornecimento de energia aqui na região norte. Temos tido alguns problemas de qualidade de energia aqui na região norte, Nacala fundamentalmente, que é a zona, digamos, a capital económica de Nampula. Precisamos fazer esse reforço aqui com a subestação de Namialo. O Plano Diretor Integrado de Infraestruturas de Energia, aprovado esta semana pelo Conselho de Ministros, prevê uma mudança radical em termos de fontes de geração de energia elétrica, sendo que nos próximos tempos a fonte principal será o gás natural. No plano diretor que eu bem disse, estamos a falar de quase 34 mil milhões de dólares, tanto tem um projeto de uma forma faseada e que também aqui a região norte está contemplado. E uma parte significativa do investimento vai para projetos de geração, dos quais mais de 50% vai ser gás natural. Portanto, estamos a contar com o gás aqui do norte. Aliás, se for a ver, o projeto está sendo explorado do gás da Anadarko, portanto, há uma componente do gás que vai ser disponibilizada muito mais tarde. Portanto, a primeira fase do gás é para o projeto de fertilizantes, mas há uma parte que vai ser disponibilizada para a energia. A aposta na produção de energia elétrica a partir do gás natural prende-se com a falta de rios de regime permanente no norte do país, capazes de produzir energia durante todo o ano para responder à demanda.
Uma linha de energia de média tensão e uma conduta de água ficaram parcialmente danificadas na tarde de hoje em Nampula, na sequência de uma explosão descontrolada numa pedreira. Era mais uma operação de implosão da rocha para a produção de pedra usada na construção civil, mas algo terá dado errado, pois a explosão projetou as pedras num raio de mais de 300 metros. Não houve muito dinamite, só porque talvez a altura da pedreira que fez voar muito. Pedras e pedregulhos espalharam-se e só não fizeram vítimas, com muita sorte. Quem viu tudo de perto conta o cenário que se gerou próximo da pedreira. Muita poeira e muitas pedras, grandes pedras, ficavam dois para matar criança. O estrondo gerado pela explosão foi tão forte e não poupou algumas casas localizadas a alguns quilômetros. De repente sentimos um estrondo, a terra quase parecia que levantava, tremeu, ficou assim, depois de um segundo depois, tremeu novamente já com mais força e daí começamos a ouvir o barulho dos vidros a cair, a se partir. E partiu-se também esta conduta de água que sai da barragem e alimenta parte da cidade de Nampula. O controle foi menor, que até chegou ao ponto de atingir a nossa conduta principal que vai para a cidade. Agora, qual é o diâmetro assim? 400 assim. Na lista dos danos, conta-se igualmente esta linha de média tensão. A EDM fala de um prejuízo de pouco mais de 380 mil meticais. Causou um enorme prejuízo na nossa rede elétrica, como está a ver ali os colegas a trabalhar. E depois esses custos serão imputados aqui? Nós vamos responsabilizar o custo à empresa que estava a fazer o trabalho da montanha, uma vez que não teve um prévio aviso à empresa de Eletricidade de Moçambique, para a gente tomar certas precauções. Até o fecho desta reportagem, a equipa da EDM fazia de tudo para repor a linha de média tensão que ficou parcialmente danificada com este incidente. Tudo para permitir que os clientes que ficaram sem corrente elétrica possam voltar a ter luz ainda no dia de hoje. Célio Mugavé e Ricardo Machava, STV. Nos últimos 5 anos, o governo diz que criou mais de 1 milhão de postos de trabalho, dos quais 85% são ocupados por jovens. Mesmo assim, a ministra do Trabalho defende o ajustamento dos cursos de formação às necessidades do mercado. Não acredita estar a acompanhar devidamente as necessidades de emprego no país, através de políticas de medidas de promoção de novos postos que já resultaram, segundo a ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, em milhares de empregos. É fruto da implementação de diferentes medidas de promoção de emprego, cada vez mais dignos, levadas a cabo pelo governo, no exercício de seu papel indutor para o surgimento de pequenas e médias empresas e o incentivo ao empreendedorismo que, neste quinquênio, até ao 3º trimestre, logramos criar 1.190.000 novos postos de trabalho, em que 85% são ocupados por jovens. Apesar destes números, Diogo entende que há necessidade de ajustar os cursos disponíveis nas instituições de ensino ao que o mercado efetivamente precisa. Nós temos que começar a reformatar a nossa formação para ir para a demanda e não apenas induzida pela oferta. Não nos interessa que comecem a dar cursos em que depois os graduados vão com diploma, vão para o mercado de trabalho, não é aquilo que o mercado de trabalho está à procura. Então as instituições começam-se a adequar para responder ao mercado de trabalho. A ministra falava nesta quinta-feira na abertura da jornada intitulada O Emprego que Queremos, Inovação Social em Moçambique, promovido pela Fundação La Caixa, em parceria com a Fundação Ajuda em Action e a Fundação Universitária para o Desenvolvimento da Educação da Universidade Politécnica. Está a ver o Jornal da Noite da STV. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes.
Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Já iniciou a instrução contraditória dos 2 processos crime contra Nini Satar. Entretanto, a Procuradoria da cidade de Maputo diz que ainda não conseguiu localizar os bens de Nini para efeitos de pagamento de indemnizações a que foi condenado. Foi na voz da procuradora-chefe da cidade de Maputo que a STV soube na manhã desta quinta-feira que a Procuradoria-Geral terminou recentemente a fase de instrução dos processos contra Abdul Satar sobre o processo de falsificação de documentos. Amélia Machava diz que já está em instrução contraditória e o segundo aguarda diligências processuais ao nível da secção. Há pessoas que foram ouvidas, sim. Não posso estimar o número exato, não sou a titular da secção, mas eu sei que há pessoas que já foram ouvidas. A instrução começou há semanas e ainda não findou. Certamente que ainda está em processo de audição e de busca de documentos que foram eventualmente solicitados pela acusação ou pela defesa neste processo de instrução contraditória. As pessoas que são ouvidas em processo, e principalmente a figura do arguido, ele pode colaborar para a sua própria defesa, mas também não é obrigado a tal. Então, ele diz o que cabe em sua defesa e nós vamos valorando e também vamos colocando a nossa posição e cada um tem que demonstrar as provas que leva para o tribunal e o tribunal vai decidir depois o que é que está aqui, o que é que está ali a acontecer, o que é que existe e como é que ele vai decidir. A Procuradoria na cidade de Maputo diz que continua na busca dos bens do Nini e até o momento não foi possível ter uma localização exata e comprovada dos seus bens. Nós já estamos neste processo de busca destes bens do cidadão Nini Satar já há bastante tempo. Como devem estar recordados, ele foi condenado no processo da fraude do BCM. Há valores do Estado por recuperar e se soubermos ou tivermos a informação exata da sua localização, o Estado acionará com certeza todos os meios de cooperação internacional que tem a seu dispor para que estes bens retornem, mesmo porque é preciso fazer os pagamentos que são necessários nesses processos em que ele já foi condenado. Pelo menos aqui no território nacional não conseguimos, é tal questão de falta de registro, ou então até podem estar, não sei, em nome de terceiras pessoas, mas não temos ainda a indicação da localização exata e comprovada dos bens do cidadão Nini Satar. Lembre-se que Nini Satar foi capturado em julho passado na Tailândia, após violar as regras de liberdade condicional por falsificação de passaporte e de identidade. Mais de 20 mil moçambicanos foram deportados por permanência ilegal nos países vizinhos de janeiro a setembro último. Os dados representam uma redução na ordem de 34% quando comparado ao igual período do ano passado. A busca por melhores condições de vida tem sido o motivo invocado por milhares de moçambicanos que migram ilegalmente para países vizinhos, com destaque para a África do Sul. Verdade ou não, o certo é que as autoridades dos países de partida, bem como de chegada, estão a apertar o cerco para combater o fenômeno. Só nos primeiros 9 meses deste ano, mais de 20 mil moçambicanos foram deportados por permanência ilegal nos países vizinhos, sendo a maioria desses deportados a partir da África do Sul. Apesar desta redução na ordem dos 34% do volume de cidadãos nacionais deportados, a vizinha República da África do Sul continua a ser o país que mais cidadãos nacionais deporta, tendo no período de análise deportado um número global de 20.326 cidadãos nacionais, o correspondente a 93% do volume global dos cidadãos que foram deportados no período em análise. Por outro lado, mais de 1.400 estrangeiros viram frustradas as suas tentativas de entrar no país por apresentarem vistos falsos e falta de clareza dos motivos que lhes faziam vir ao país. Este número representa uma redução na ordem de 21% quando comparado ao mesmo período de 2017. Acreditamos que a causa principal da redução das recusas de entrada esteja relacionada com a intensificação das medidas de controle
migratório a nível dos nossos postos de travessia, com principal enfoque para aqueles postos que são mais propensos, ou seja, que apresentavam maior volume de recusas de entrada. Relativamente às nacionalidades, dizer que as nacionalidades que mais se destacaram em termos de volume de recusa, dizer que são cidadãos de nacionalidade bengal, nigeriana, etíope e ainda paquistanesa. Refira-se que no âmbito de acordos de isenção de vistos de entrada, o período de permanência de moçambicanos na África do Sul, Zimbábue, Malawi e Zâmbia é de 30 dias, com a exceção de Tanzânia, que são 90 dias. Mais um indivíduo foi detido, e desta vez na Beira, na posse de objetos fabricados com base em cornos de rinoceronte. Ainda na Beira, a polícia desmantelou mais uma quadrilha que se dedicava a assaltos em residências. O caso de cornos de rinocerontes foi registrado na tarde desta quarta-feira no Aeroporto Internacional da Beira, onde o indiciado, este cidadão de nacionalidade chinesa, pretendia seguir viagem para a China com escala na África do Sul. Fica claro aqui que, de certa forma, o fabrico desses objetos era no sentido de ludibriar as autoridades de forma a conseguir transportar esses objetos, portanto, ao seu país. Ora, preenche, portanto, o tipo legal de crime de abate de espécies proibidas. O indiciado recusou-se a falar à imprensa. A polícia ainda não sabe qual é a origem destes cornos. O Cernic já está a trabalhar aficadamente no sentido de perceber aonde é que de fato aqueles animais teriam sido abatidos ou quem é que de fato teria sido o fornecedor. Refira-se que no princípio deste ano, um outro cidadão de nacionalidade chinesa foi igualmente detido no Aeroporto Internacional da Beira quando pretendia embarcar para a China portando pontas de marfim. Ainda na Beira, a polícia deteve também este jovem que faz parte de uma quadrilha composta por 4 elementos. Os outros 3 elementos andam fugitivos. Este e os comparsas, na semana passada, arrombaram uma residência de onde retiraram a chave desta viatura e os seus respectivos documentos. O indiciado confirma a sua participação no crime. Eu pergunto, mami, qual é o plano desse o quê? Do carro? Vamos puxar o carro, vamos tirar a bateria aí à frente. Ok, eu abro a porta do carro. Meus amigos entram no carro, eu ponho a trabalhar o carro, a gente sai. A gente começa a dar volta primeiro aqui no maquinino. A gente dá volta, procura saber já qual é o melhor plano. De repente saiu a ideia já do meu amigo, vamos vender esse carro, vamos vender ou vamos desmontar o carro, vender peça a peça, para fora. Ok, nós 3, é chute, é um dinheiro. Eu já tiro uma ideia para deixar lá e levar o carro já para fora daqui da town. E quando a gente já leva o carro para Mafambice, eu já... 3 das 5 autarquias de Cabo Delgado já têm autocarros para transporte de passageiros. As viaturas foram entregues hoje durante as comemorações dos 60 anos de elevação de Pemba ao Estatuto de Cidade. 3 dos 5 autocarros de transporte público foram entregues ao Conselho Autárquico de Pemba, onde há cerca de 2 anos os munícipes andavam a pé devido à avaria da antiga frota que o município não conseguiu recuperar. Um dos primeiros passageiros foi o governador de Cabo Delgado, que procedeu à entrega dos autocarros exatamente no dia em que a Baía de Pemba completou 60 anos de elevação à categoria de cidade. E por ocasião deste aniversário de Pemba, entregamos os autocarros não só a Pemba, mas também a mais 2 municípios, nomeadamente da cidade de Montepuez, assim como da vila de Mocíboa da Praia. No ato de entrega, o presidente do município de Pemba agradeceu o apoio do governo central e, no seu discurso por ocasião do aniversário da cidade, Tagir Karim pediu união entre os municípios para o desenvolvimento da Bahia. Com Pemba, por Pemba e para Pemba, vamos juntos construir a nossa cidade. Vimos isso nas camisetas, vimos isso nas canções, ouvimos isso nas músicas, vimos nas capulanas, porque foi a assunção do compromisso de que só juntos, mas unicamente juntos, poderemos levar a nossa cidade para o lugar que essa cidade merece. Atualmente, com cerca de 300 mil habitantes, a Baía de Pemba, que na época tinha o nome de Porto Amélia, foi elevada à categoria de cidade a 18 de outubro de 1951.
2008. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Maputo amanhã irá registrar uma máxima de 30 graus e uma mínima de 19, 29 graus de máxima para Xai, 18 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 20. No centro do país, 37 graus de máxima para Tete e 23 de mínima, 27 graus de máxima no Chimoio e 18 de mínima. Beira terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 23, 32 de máxima para Quilimane e 21 de mínima. Já no norte do país, Lixinga terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 16. Hoje, cidade aniversariante, amanhã Pemba irá registrar uma máxima de 30 graus e uma mínima de 24. Nampula, 35 de máxima e 21 de mínima. Até já. Do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Quando somos muito jovens, queremos sempre ser mais velhos. Tipo, tens 13 anos, queres ter 15. Tens 15, queres ter 18. Tens 18, queres ter 21. E quando ficas corta, queres voltar a ter 18. Altas ofertas. Se tens menos de 25 anos, checa lá esta nova cena. Digita *225 cardinal. Só na Vodacom. O futuro é tudo bom. Vamos? Vem aí a grande festa da música. 2 países, um só palco, vários sucessos, 2 noites, com geração de ouro. Porque eu só sei te amar. E time de sonho. Moçambique e Angola, 26 e 27 de outubro, no Campo do Machacane. Bilhetes pré-venda. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Agora um olhar ao desporto. O Futebol Clube do Porto diz existirem talentos em Moçambique que poderão ser enquadrados no Campeonato Português. O clube compromete-se a continuar a apoiar a área da formação em Moçambique. O Futebol Clube de Porto assinou um protocolo com a Associação Black Bulls para desenvolver o futebol em Moçambique e criar escolas de futebol Dragon Force no país, mobilizando milhares de crianças moçambicanas. É neste sentido que enviou a Moçambique o seu diretor de scouting e da Academia de Futebol Dragon Force, instalada em vários cantos do mundo, para acelerar o projeto do centro de estágio que irá albergar talentos que futuramente poderão representar os Dragões. A aposta é positiva, é uma aposta que se pode dizer que é ganha, porque tem funcionado bem. Temos trazido, como se sabe, também recursos humanos para, digamos, dar um apoio à formação de Moçambique. Como é sabido, tem aqui treinadores já desde o início do ano a trabalhar com os miúdos. Levamos a nossa equipa para Portugal e acreditamos que deixamos lá uma boa imagem. E isto praticamente é o premiar do trabalho que está sendo feito. A primeira ação conjunta entre o Futebol Clube de Porto, através da Dragon Force, e a Associação Black Bulls, remonta a 2016, sendo que este ano, jovens talentosos moçambicanos brilharam em Portugal nos jogos amigáveis com as camadas de formação dos Dragões. Nesses jogos, a equipa do Black Bulls revelou algumas boas individualidades e, portanto, hoje estamos aqui, uma vez mais, com uma equipa mais alargada. Lenda do Futebol Clube de Porto e bota de ouro nas épocas 1983, 1984 e 1984-1985, Fernando Gomes diz que o jogador moçambicano tem qualidade, mas é preciso que este tenha melhor acompanhamento na formação. Está tudo a postos para a realização este fim de semana do Torneio Internacional de Natação Golfinho Sprint. A organização diz que a prova regional irá ajudar os nadadores nacionais a melhorarem as suas marcas.
Depois de pequenas intervenções na zona dos balneários, limpeza e tratamento das águas e reparação do marcador eletrónico, assim como arranjos na iluminação, a piscina olímpica dos Impetos já está em condições para acolher o torneio internacional Golfinho Sprint. Um cenário que agrada aos nadadores nacionais, que têm a oportunidade de competir numa piscina de 50 metros e melhorar as suas marcas e ranking, e aos organizadores da 10ª edição do Golfinho Sprint, como, aliás, deixaram bem patente esta quinta-feira no lançamento da prova regional. É uma competição com vista a melhorar os níveis. Apesar de ser uma competição de clubes, o objetivo principal é o ranking dos nadadores nos seus escalões. Então interessa-nos a nós associarmos ou procurar ter um intercâmbio com países que estão bem ao nosso lado, que são os nossos vizinhos. E porque o desporto é saúde, a edição 2018 do torneio Golfinho Sprint contempla uma campanha de consciencialização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico do cancro da mama. O álcool, o tabaco são alguns dos fatores de risco para a mulher poder vir a ter um câncer de mama. Um dos patrocinadores, o Banco Comercial e de Investimentos, BCI, associa-se ao evento no quadro da sua responsabilidade social e por se rever na iniciativa do Golfinhos de Maputo, que completam 23 anos de existência este ano. Portanto, no fundo, o banco também se revê a ideia de promover e valorizar a prática desportiva. Este apoio insere-se no âmbito da responsabilidade social com o qual o banco tem compromissos. Esta prova será transmitida na STV e STV Notícias, numa parceria com a ZAP. O Ferroviário de Maputo vai participar com 14 nadadores no torneio internacional Golfinho Sprint. O técnico do Clube Locomotiva olha para o evento como um espaço privilegiado para a troca de experiência. Vai ser este fim de semana o torneio de natação que junta atletas nacionais e estrangeiros e o Ferroviário de Maputo é um dos clubes confirmados. Os Locomotivas vão apostar em apenas nadador das camadas de formação, com a intenção de cultivar o intercâmbio dos mais novos. O técnico Eduardo dos Santos diz que a preparação decorre sem nenhuma pressão. Vamos entrar com 14 miúdos. Os mais velhos ainda não começaram a treinar, infelizmente. Vamos entrar com 14 miúdos. É uma das primeiras provas onde nós vamos começar a sentir o que é que foi o trabalho de treino, começarmos a ver a prestação em termos de resultados. O técnico diz ainda que o evento é uma mais-valia por juntar atletas nacionais e estrangeiros, embora seja por apenas 2 dias. É um evento interessante. É uma mais-valia porque em termos de competitividade os nossos atletas vão competir com atletas sul-africanos que são mais evoluídos, vão ganhar um outro estímulo e é sempre uma mais-valia. A nível da cidade de Maputo, a época está ainda a iniciar, o que vai limitar a participação de alguns atletas do Ferroviário de Maputo, que ainda não começaram com os trabalhos. Estamos ainda no início da época, muitos dos atletas, por causa das temperaturas, ainda não compareceram a começar a fazer o trabalho de treino. Esta será a 10ª edição do torneio internacional Golfinho Sprint. Do desporto à 7ª arte, Sol de Carvalho estreou ontem em Maputo a longa-metragem Mabata Bata. Trata-se de uma história baseada num conto escrito por Mia Couto em 1986. O cineasta moçambicano Sol de Carvalho coloriu a tela do cinema Scala com a longa-metragem Mabata Bata. Trata-se de uma obra cinematográfica inspirada no conto O Dia em que Explodiu Mabata Bata, extraído do livro Vozes Anoitecidas de Mia Couto. Eu fiz esta adaptação quando o Mia Couto me ofereceu um livro, Vozes Anoitecidas, que tinha a história de Mabata Bata há 30 anos, exatamente. E fiz a primeira adaptação e conservei essa adaptação. E há 2 anos, quando saiu o concurso do CPLP, eu lembrei-me dessa história, fui ao baú, como se costuma dizer, fui pegar essa história, pedi autorização ao Mia se podia trabalhar, o que ele obviamente concedeu e avancei. Presente no cinema, Mia Couto não escondeu a satisfação ao ver o seu conto reescrito na tela através de imagens e som. Eu sinto que o que está aqui é uma outra coisa, o sol,
só, digamos, inspirou-se e fez aquilo que ele devia fazer como realizador, que é transportar essa história para uma dimensão e uma linguagem que são da autoria dele. Eu aqui estou com uma grande humildade, verificando que aquilo que eu fiz já não me pertence a um outro. Não? Mabata Bata conta a história de Azarias, um jovem pastor órfão que sonha ser uma criança normal e poder ir à escola. A herança da viúva, Pregos na Cabeça, A Janela e O Jardim de Outro Homem são apenas alguns filmes que vieram ao mundo pela mão e imaginação de Sol de Carvalho. E ao fim do jornal, aguardo por si na ISV Notícias para pontuar a informação. Boa noite, tenham uma boa quinta-feira.